Notícias Agrícolas de volta com a sua programação nesta quinta-feira, hoje é dia 14 de março, e o nosso assunto agora é clima, produtividade. Para isso, nada melhor do que a gente conversar com a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, do sistema CropView, nossa convidada confirmada de todas as quintas-feiras, né, Cris? Seja bem-vinda, boa tarde mais uma vez. Muito obrigada, boa tarde para você, Carla, prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. E vamos ver, né, como é que está essa colheita no Mato Piba, né, o que a chuva está prometendo para lá. Pois é, a gente escolheu essa região, né, Cris, que é uma região que geralmente colhe realmente um pouquinho mais tarde, tem variedades que são de ciclo um pouco mais longo, e agora a gente precisa então começar a entender que condições de clima essa região vai ter para concluir aí os seus trabalhos de plantio, né, de colheita. É isso mesmo. A gente já vinha falando, né? A meteorologia já vinha indicando aí um março bastante chuvoso, com águas bastante volumosas. Sim. E nós temos visto isso, né? Em temporais aí, várias cidades causando prejuízos e dificuldades, né? Não só no campo, mas nas cidades também. E no campo que a gente vê é quem está colhendo realmente está encontrando dificuldade, porque as chuvas elas estão aí, né, bem distribuídas pelo Brasil inteiro e em algumas regiões concentrando grandes volumes. Cris, antes da gente começar a detalhar aí algumas cidades que a gente separou para comentar, eu queria saber de você como estão as condições gerais de temperatura, de chuvas, e a gente tem informações aí para período de 13 a 28 de março, né? É isso mesmo, com chuvas acumuladas a cada 5 dias. Está aqui o nosso mapinha de chuvas, que é do nosso parceiro, da Oráculo Meteorologia, que é o parceiro que alimenta o CropView. Então já está na tela para vocês aí, de 13 a 18 de março, né, nesse período que nós estamos agora. Olha aqui, quando a gente olha no mapa, nós vemos o Brasil inteiro recebendo chuvas bem distribuídas, com exceção da Bahia, olha só. Exatamente. Nós vemos aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, olha como tem regiões acumulando volumes acima de 150 milímetros. Isso é preocupante, né, Cris? Porque a região tem recebido aí nos últimos dias chuvas muito intensas e, pelo jeito, vai até a segunda quinzena do mês, né? Sim, o março ele realmente está prometendo e já vem sendo anunciado, né, com volumes muito maiores do que a média, com bastante chuva, né? E se essa chuva, quando ela acontece de uma única vez, como aconteceu em São Paulo no início da semana, a gente tem um grande problema. E, Cris, mesmo com esse volume considerável de chuvas, as temperaturas ainda seguem muito elevadas, né? Sim, eu acredito que até por isso, né, que causa. Nós temos uma frente fria no sul, você vê que as máximas aqui, sul e sudeste, elas estão mais amenas, né? Nós estamos falando de temperaturas aí abaixo de 30 graus, em alguns pontos aqui abaixo de 28, mas não tão amenas assim. E as mínimas, você vê que o Brasil inteiro praticamente está acima de 20 graus. Né? Exato. Uma parte, muitas regiões, inclusive, chegando até 25 graus, com exceção do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Que é reflexo daquela frente fria que você falou que está por lá, né? Exatamente, que chegou aí essa semana. E então, tá quente, né? Sim. O fato é que está bastante aquecido, estamos com bastante umidade e temos bastante chuva aí. Tá. Cris, passando para o próximo período... 18 a 23, você vê, continua distribuída as chuvas, né? Agora que elas somem um pouco da região sul, né? Deixando o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, inclusive com menos chuva, mas Santa Catarina, olha o litoral de Santa Catarina, olha o volume que a gente vê aqui. Santa Catarina vai receber chuva demais, né? Até 150 milímetros. Você vê que pega bastante o litoral, região do mar aqui, né? Anos atrás a gente viu... Todo verão, né, a gente tem relatos aí de alguns tufões, né, no litoral de Santa Catarina, muitos alertas, né? Sim. Agora, a Bahia já começa a receber alguns volumes nesse período, né, Cris? Exatamente. Bahia agora a gente já vê bons volumes, né, concentração. Né, você vê que ela está manchada, né, está distribuída, mas já concentrando bons volumes. Né? Nós vemos aqui Goiás também, Tocantins, Mato Grosso de forma geral, Pará, muita chuva no Pará. Exato. E atenção, né, Cris, porque essas chuvas no Pará podem causar uma situação bem parecida com o que a gente viu há alguns dias, quando os caminhões ficaram travados na BR-163 justamente pela falta de pavimentação e
aquela lama que se forma impede que as carretas caminhem, né? Exatamente. O que nós estamos vendo aqui é realmente um volume de chuva. Vou voltar a tela aqui, olha. Você vê que continua chuvoso Sim. nesse período aqui e o volume ele se intensifica. Tá. Temperaturas também ainda elevadas e num padrão bem parecido com o da semana anterior, né, Cris? Exato, exato. Tá. Vamos para a próxima? Vamos para o próximo. De 23 a 28, que nós vemos aqui a quantidade de chuva, ela diminui no sul e no sudeste, em parte do centro-oeste aqui no Mato Grosso do Sul, né? Fica em volumes menores, mas ainda tem chuva no Mato Grosso, no Pará bastante concentrado, Tocantins, oeste da Bahia, norte de Minas, Piauí e Maranhão também. Um pedacinho ali do Goiás também, né, Cris? Goiás aqui também, né? Não sei que cidade que está aqui, mas ó, nessa altura, acima do Distrito Federal, a gente vê uma concentração, e norte de Minas aqui, né? Pegando um pouquinho do Espírito Santo, ainda com regiões com chuva bastante concentrada. Ô, Cris, e em linhas gerais, essas chuvas que a gente viu desde o dia 13 até o dia 28, que a gente está observando esse intervalo, elas acabam favorecendo o desenvolvimento da safrinha, né? Safrinha de milho. Sem dúvida nenhuma, mas ela pode, para quem está colhendo a soja, ela pode atrapalhar. E é isso que a gente vai falar, né? Exatamente. O que nós estamos vendo aqui é que essa chuva, eu vou voltar aqui, para a gente ver que ela está se concentrando do centro-oeste para a região norte. O centro-oeste praticamente está com a colheita feita, mas a região do Mato Piba deve estar colhendo, né, nesse momento. Cris, a gente separou algumas cidades e eu queria começar pela Bahia contigo. Luiz Eduardo Magalhães foi a sua escolha, né, para mostrar que a gente tem aí, a gente viu no mapa, e a Bahia que recebe menos chuvas nesse período. O que a gente pode observar ou pode esperar para essa região de Luiz Eduardo Magalhães? Vamos lá. A Bahia nós tivemos plantios no mês de outubro, né? E início de novembro a gente ainda tinha gente plantando lá. Então, nós temos aqui, eu fiz um plantio no dia 10 de novembro, uma cultivar aqui de 130 dias, e o que nós vemos aqui com este exemplo, que nós tivemos muito menos quantidade de chuva no janeiro e no fevereiro, pegou essa cultivar aqui em pleno florescimento, né? Você vê que o déficit hídrico em volume, ele não entra em florescimento com muito déficit, mas penaliza, mas ele já entra no enchimento de grãos aqui, com bastante falta de água e acaba tendo uma penalização maior. Né? Tá. E a gente já por conta disso já se espera ali um comprometimento do total de produtividade, né, Cris? Exatamente. Nós estamos aqui, a produtividade aqui sinalizada está em 81%, ou seja, nós temos aqui uma perda em função de clima neste exemplo de 20%. Tá. Né? E vamos ver como é que fica para colher. Aqui o gráfico do balanço hídrico, ó, mostra que essa chuva ela começou mais cedo, né? O outubro estava aqui com chuva, então teve realmente gente que plantou mais cedo, né? E que já colheu. E nós vimos aqui que a chuva volta nesse período, o volume não é muito grande até a finalização da colheita, mas o que eu chamo a atenção é aqui, eu vou na condição de colheita, você está vendo aqui, é tudo verdinho, né? Sim. Ele entende, o sistema entende que o ciclo finaliza aqui no dia 20 e que não haveria problema nenhum. Mas quem não colher até o dia 21, olha, dia 22 são 20 milímetros, dia 23, 8, 24, 29, 25, 29 e vai ficar para quem não colher até o dia 21, vai ter do dia 22 ao dia 27 pode encontrar dificuldade para colher. Vai ser bem difícil achar uma janela aí para concluir, né, Cris? Exatamente, até o dia 21, para quem está aí com a lavoura em ponto de colheita, o alerta é para ficar de olho, porque tem uma condição boa até o dia 21. Tá, então o alerta para perdas já tá, quase já não existe mais, agora é só mesmo ficar atento e tentar aí adiantar os seus trabalhos de campo para concluir, então, pelo menos até o dia 20 de março, certo? Certíssimo. Lembrando que as chuvas foram muito irregulares, nós tivemos uma má distribuição das chuvas, e essa é uma condição, eu estou com uma coordenada aqui do centro da cidade, mas isso aconteceu diferente de propriedade para propriedade. Né? É só um indicador de como foi a região, mas pode ter perdas maiores e perdas menores conforme a localização. Certo. Cris, agora a gente vai para o Tocantins, não é isso? É isso aí, vamos para Figueirópolis. Certo. Lá, quais são os destaques?
um plantio aqui em 25 de novembro, cultivar com um ciclo de 120 dias. Nós vemos aqui, dezembro, faltou um pouquinho de água, não foi muito, e de novo, depende da localização, você vê que começa com muita chuva, né, a cada 10 dias mais de 100 milímetros, e de repente, perto do Natal, entre 15 e 24, olha, nós temos 7 milímetros, que é praticamente chuva nenhuma. Estava no desenvolvimento vegetativo, penalizou um pouquinho. Depois nós vimos aqui também as chuvas se recuarem em fevereiro, início de fevereiro, né? Estava já no segundo estádio de florescimento. Sim. E tem um pouco mais de penalização. Essa lavoura está ficando pronta para colher, né? E o que nós vemos aqui é uma indicação de um volume alto de chuva. Aqui tem um alerta grande para quem está aí prestes a colher, porque dos próximos dias está sinalizado bastante chuva. Você vê que chega até a penalizar, inclusive, a produtividade. Vamos olhar o balanço hídrico? É chuva. É chuva, né? Você vê que ela começou antes, né? Não é uma região que planta muito cedo, né? Mas em questão de chuvas, ela deu condição de ter plantios mais cedo. Só que agora ela volta em volumes muito acima da média. Vamos ver como é que está o alerta? Olha só. Olha, ele está praticamente sem janela aí para os próximos dias, o produtor da região de Figueirópolis. Exatamente, está difícil aqui. Vai ter que prestar atenção, ficar de olho na previsão aí para encontrar a janela ideal. E no final de fevereiro, Cris, eu fiz um balanço aqui com os nossos produtores, principalmente lá na região do Mato Piba, porque já a gente sabe que numa condição dessa, a soja que vai permanecendo no campo, ela vai perdendo qualidade, né? Sem dúvida, né? Nós temos aqui uma condição de umidade muito maior, né? E perde qualidade. E dependendo de quanto essa lavoura ficar no campo, e se continuar chovendo, a gente sabe que acaba comprometendo muito a lavoura, né? Podendo brotar, podendo o grão arder. Exatamente. Doenças que aparecem já com a lavoura pronta também, né, Cris? Exato. Então... Bom, então atenção para Figueirópolis, no Tocantins. E o estado tem que ficar em alerta, né, Cris, de uma forma geral? Tem que ficar. Nós vimos lá no mapa, você viu que a condição de chuva ali estava bastante intensa, né? Sim. Distribuída, mas parece que ela não estava dando folga, não. Exatamente. Cris, agora a gente vai para o Piauí, certo? Isso, vamos. Perdão. Não, vamos para Barra do Corda, exatamente, Maranhão. A situação é semelhante ao que a gente observou no Tocantins? Aqui nós temos uma penalização um pouquinho maior. Tá. Né? Nós tivemos uma redução de chuvas durante janeiro e fevereiro. Entrou no florescimento com bastante déficit, né? Penalizou bastante. Né? Essa lavoura aqui, que eu fiz um plantio na 23 de dezembro, aqui é quase o Natal, cultivar com um ciclo de 120 dias, lá se planta mais tarde mesmo. Sim. Está em pleno estágio de enchimento de grãos. E as chuvas parece que se estabilizam e as perdas cessam. Né? Vamos ver aqui, balanço hídrico. Olha só, está vendo que deu uma condição de chuva no final de novembro? Deu, sim. Muito boa, sim. Fora do normal, né? Mas depois você vê que ela some, ela está bastante irregular, olha só. Os períodos sem chuvas, eles são um pouco mais frequentes, né, Cris? Exato, e você vê que ela começou mais cedo, mas ela deu esse veranico aqui. Depois aqui, e no fevereiro, início de março, que ela estaria maior, você viu que tem um veranico aqui, além do normal, tá. Né? E eu até fui ver eu fiz uma simulação dessa região, e vou colocar aqui para vocês, olha só, eu peguei 10 anos dessa região, para entender como é que ela funciona. Né? Eu simulei esse cultivar com um ciclo de 120 dias, e o que nós vemos aqui? Você vê que na média de 10 anos, 20 de dezembro, né, até 11 de janeiro, onde a gente teria produtividades acima de 80%. Tá. Né? Então você vê que é uma região que ela tem essa condição mesmo de plantar a partir de 10, 15 de dezembro, onde tem as produtividades melhores. Certo. Ou seja, foi realmente o problema daquele veranico que a gente observou, né, e os períodos mais frequentes, mesmo que um pouco menores, sem chuva. Que não teria essa penalização maior. Exatamente. Se não fosse esse final de fevereiro, início de março, com menos chuva nesse local, nós teríamos uma produtividade muito melhor.
E ainda assim, ela está se apresentando com 85%, que está coincidindo com aquela média de 10 anos, O com o que... resultado. Ah, certo, certo. Agora, Cris, a gente começa a ver uma melhora da condição de chuvas a partir ali de 12, 13 de março também, né? Exato. Já uma chuva acima da média, olha. Uhum, Tá tá. vendo? Ela tem aqui, nós vamos ver, vou ver aqui os próximos dias, como é que eles estão se apresentando. Ó. Você vê que não é que falta chuva, né? Não tem volumes muito expressivos, mas aqui chove o tempo todo. E isso pode atrapalhar a conclusão das lavouras e a colheita ou nem tanto, Cris? Acredito que não. Neste volume, olha aqui, o que o CropView está indicando, não tem mais penalização. Ótimo. Né? Tá. Obviamente, nós estamos de novo falando de uma coordenada, as chuvas estão mal distribuídas, em algum lugar pode chover um pouco mais, um pouco menos, isso aqui pode ter um desvio. Mas, de forma geral, da forma que está sinalizado, a lavoura vai bem até o final. Tá. Cris, e a gente conclui com o estado do Piauí, região de Gilboés, não é isso? É isso mesmo. Aqui também, plantio acontece mais tarde, fiz em 25 de novembro, cultivar também com 120 dias. Tá. Olha só, ele sai muito bem com excedente, né? Nós vemos aqui uma falta também acentuada no janeiro e fevereiro, né? Também pegou em florescimento, tem penalização, e aqui nós já estaríamos finalizando colheita. E chove muito nesse período para finalizar a colheita? Chove, não tem aqui, não tem perda sinalizada. Olha só, a condição de colheita, ela vai bem, né, até o dia 20, depois do dia 20 as chuvas tendem a se intensificar. Então, o ideal aqui é a colheita conseguisse acontecer até o dia 20 de março. Tá. E, Cris, você separou um período dos últimos 10 anos também do Piauí que mostra também um padrão aí bastante interessante, né? É isso mesmo. Olhando aqui nesse balanço hídrico para esse cultivar, o que nós vemos? Que a linha amarela, ela está abaixo aqui dessa condição, acusando um déficit hídrico no solo o tempo inteiro, que penalizaria. Certo. Então, quando a gente olha essa condição, você fala assim, nossa, mas essa região, acho que ela não é tão própria, né? E aí eu fiz uma simulação. Aqui eu peguei um período maior. Eu simulei desde 2000, para vocês verem. Quase 20 olha anos. Que curioso, quase 20 anos. Então você vê que ela é uma região, olha, tem períodos, se a gente fosse analisar, semelhante ao que a gente viu lá em Barra do Corda, nós teríamos aqui um dezembro favorável, né, e até períodos de novembro aqui, né, bastante favorável, né, a partir de 10, 20 de novembro seria favorável. Mas olha o que acontece entre 2012 e 2016. Sim, um déficit considerável. E um período extenso sem chuvas, né, Cris? Sim, foram 5 anos de uma condição desfavorável aqui, que deixou a produtividade muito abaixo e que está puxando aquela linha amarela. Você vê que 2017 já foi um bom ano, 2018 também. Mas por que a linha amarela está abaixo da média, dando a impressão de que a região não é tão boa? Porque nós tivemos 5 anos aqui onde ela foi bastante penalizada. E essa recuperação a gente já consegue ver, né, Cris? Porque o sistema mostra um índice ali de produtividade também importante, ali na casa de 88%, quase 90%. Exatamente, é uma produtividade boa. E quando a gente olha aqui, como é que essa região, ela realmente, ela traz esses índices, ela traz bons índices. Sim. Infelizmente, tiveram 5 anos, foram anos que nós tivemos força de El Ninho, né? Tivemos El Ninho forte, tivemos Laninha, tivemos vários fenômenos que afetaram bastante a região. Mas, na verdade, ela é uma boa região. A gente tem visto essa irregularidade, né, Cris? Essa padronização das situações já há alguns anos. Ontem conversava com um analista de mercado que me dizia que se os Estados Unidos tiverem uma boa safra esse ano, vai ser a 7ª safra cheia consecutiva. Né? Então, assim, o padrão das regiões, ele tende a aparecer mesmo, né, Cris? Não tem jeito. É isso, e a gente tem que ficar olhando, porque existe essa mudança climática, né, de fato. Sim. Algumas regiões estão mais penalizadas, outras estão favorecidas, né? Então, o agricultor, ele tem que entender, é mais um processo, né? Além de saber o quanto adubar, o quanto que ele precisa de nutrientes, qual é a melhor genética que ele vai escolher, qual é a mais adaptada, se ele faz plantio direto, se ele faz
de cobertura, enfim, o clima também é um componente muito importante que vem pregando muitas peças. Então, fazer essa análise, olhar para trás, ver como a região se comporta, o que vem acontecendo nos últimos anos, é fundamental para ele ter um planejamento estratégico da lavoura. Inclusive, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, né, Cris? E a gente falava sobre essa dificuldade de se quantificar realmente a safra brasileira esse ano, né? A gente tem ainda uma condição de irregularidade que pode ser observada nesse período de conclusão da colheita, e essa foi uma safra realmente atípica, né? Exatamente, eu acho que não dá para dizer, olha, esta região teve uma quebra de X%, aquela região foi 100% boa, porque a má distribuição das chuvas, ela foi assim, de uma forma que eu particularmente não tinha visto ainda, como em distâncias tão pequenas houveram discrepâncias tão grandes. Excedendo o oeste do Paraná, que sofreu muito, né, no começo das águas, ali, agosto, setembro, com chuvas extremamente volumosas, o sul do Rio Grande do Sul, que pegou São Gabriel, que muita chuva, que atrapalhou de fato quem tinha plantado, né, e precisou de replantio, e os veranicos, né, que pegaram de novembro até fevereiro, e dependendo da região, como a gente viu aqui de forma geral, mais ou menos, mas assim, a diferença de distribuição em distâncias tão curtas, somada a isso, a genética que foi usada, né, a cultivar que foi usada, o ciclo da cultivar e a data de plantio, deixa a gente numa incógnita muito grande. Não dá para falar de região nessa safra. E hoje a gente já pôde perceber, né, Cris? Na verdade, nesses últimos meses a gente pôde perceber que o produtor que adotou variedades de ciclos um pouco mais longos, né, ciclos médios, ciclos longos, ele acabou tendo resultados melhores ou perdas menos agressivas do que aquele produtor que optou pelas precoces ou super precoces, né? Pois é, aí discute-se muito de genética, de resistência, compactação do solo, né? Tem vários fatores, né? E tudo eu acho que depende muito onde que o veranico pegou, em que estágio do desenvolvimento fenológico da cultivar que o veranico atuou e como é que estava aquele solo, né? Se você tem um teor de argila maior, se você tem uma compactação menor, enfim, o que permite que, ou na genética, se você conseguiu ter uma raiz mais profunda, você conseguiu ter uma resistência ao veranico, né? Porque nós tivemos nós estamos com esse desafio, né? E nós estamos percebendo isso já há 3, 4 anos, que os veranicos eles estão acontecendo. Então, o desafio do produtor é como superar. Como é que está esse solo, como é que está esse enraizamento, como é que está essa cobertura, para que a cultivar ela se sustente nesse período que tem sido uma constante nas lavouras. É verdade. Inclusive, a nossa equipe está lá em Não Me Toque, para a Expo Direto do 2019, e a gente focou, o Notícias Agrícolas esteve lá no stand da LS Tractor esse ano, e os debates foram focados totalmente no plantio direto, no sistema do plantio direto, porque o plantio direto tem falhas em todo o Brasil, né, Cris? O sistema está sendo empregado de uma forma que talvez não esteja atendendo todas as necessidades, ou não esteja sendo adaptado de forma adequada para cada região, e justamente esse foi o debate, né? Como que é possível garantir o bom enraizamento, a conservação do perfil do solo, como criar um perfil de solo adequado para a sua região, e esses debates eles têm que acontecer cada vez mais, né? Sem dúvida, e as regiões elas têm particularidades diferentes, né? Exato. E entra outros fatores, como a rotação de culturas, né? Existem, são inúmeros fatores, né? O profissional do campo, o agricultor, ele é quase um laboratório, é verdade. Na verdade, porque são muitos fatores que, vamos falar como na matemática, que alteram o produto. Então, e ele tem que estar atento a todos eles, né? Para sustentar principalmente esses desafios, né? Que são os desafios climáticos, né? Os fitossanitários, que são mutáveis e que fazem ele ficar em alerta o tempo todo. É verdade. Cris, um prazer conversar com você nessa tarde de quinta-feira. Espero poder mais vezes conversar com você. Sempre que o Alexander Horta está fora, eu tenho o prazer de ter esses bate-papos aqui com você. Você sabe que para mim é um prazer, é uma honra. E a gente te espera semana que vem.
Muito obrigada, o prazer é tudo meu, delícia conversar com você, né? A gente pode ir revezando, É né? verdade. O Alex não vai ficar com ciúme da gente fazer a tarde das mulheres de vez em quando. Verdade. Cris, bom trabalho para você e bom restinho de semana. Até mais. Muito obrigada para você e para todo mundo também. Um abraço. Obrigada, um abraço.